Meus irmãos, eu estava meditando um pouco sobre esta palavra de Gideão. Hoje eu pretendo abordar um tema e falar um pouco sobre algumas qualidades de Gideão que todo bom servo de Deus deveria também praticar. Mas é claro que a história de Gideão ela é muito mais ampla e há muito mais lições que nós podemos tirar desse texto bíblico que vai do capítulo 6 até o capítulo 8 de Juízes. Vejam bem, o texto que nós lemos fala de um período de opressão sobre o povo de Israel por parte dos midianitas. E a Bíblia diz que Gideão, ele estava trabalhando, malhando trigo no lagar onde deveria pisar uvas, para que os midianitas não o encontrassem. Foi nesse contexto que o anjo do Senhor se apresentou para ele. E a primeira lição que eu aprendo lendo esse texto é que Deus vê em Gideão qualidades que nem mesmo Gideão tinha conhecimento. Deus enxerga nele algumas qualidades que, por causa da opressão em que viviam, Gideão não conseguia enxergar. Isso nos mostra que, ainda hoje, Deus continua enxergando em cada um de nós qualidades que estão ocultas e que somente são reveladas quando somos colocados à prova. A indignação de Gideão no texto que nós lemos mostra que Gideão não tinha conhecimento da sua capacidade. Tanto que ele está dizendo para o Senhor que Deus havia abandonado o seu povo. Quando o anjo diz para ele que ele era um homem valente, noutra versão diz homem valoroso, o Senhor é contigo, Gideão se opõe às palavras do anjo e já vai logo dizendo, mas se Deus é, por que tudo isso está acontecendo? Diante desse cenário, queridos, nós podemos também aprender uma lição muito importante. Deus nos observa quando estamos em meio às provações. Isto até me faz lembrar daquela passagem bíblica onde os discípulos estão atravessando um lago com Jesus e de repente vem aquela tempestade que agita o barco e os discípulos começam a ficar com medo e de repente alguém decide acordar o mestre. E quais foram as palavras dos discípulos para Jesus? Mestre, nós vamos morrer. Será que o Senhor não se importa com isso? Ou seja, porque em meio às provações, algumas pessoas, elas ficam totalmente cegas para as suas potencialidades, para a capacidade de resolver, de solucionar o problema. E Deus, quando Ele olha para Gideão, Deus enxerga algo que o medo, a opressão estava ocultando nele. E Deus deseja então que moldar o caráter de Gideão para torná-lo um grande líder de seu povo. E nesta conversa que Gideão tem com Deus, sem que ele percebesse, ele estava ali se auto-revelando. Algumas qualidades que estavam ocultas, nesta conversa que ele tem com o anjo de Deus, o anjo começa a mostrar para ele que ele tinha algumas potencialidades e que o Senhor iria usá-lo para promover a libertação do povo do jugo dos midianitas. A primeira coisa
que Gideão demonstrou nesta conversa com o anjo, depois desse momento de indignação, quando o Senhor então diz para ele: eu estou contigo, você vai libertar o povo do jugo dos midianitas, é que Gideão demonstra humildade diante de Deus. E esta é uma característica que todos nós devemos conservar, ou devemos desenvolvê-la se queremos realmente ser usados por Deus para coisas grandes. Olha o que Gideão diz para o Senhor: Senhor, como posso libertar Israel? Gideão não está se omitindo e dizendo: eu não quero libertar Israel. Mas ele olha para si e ele percebe que ele não era tão forte, tão poderoso para realizar tamanha obra. E às vezes isso acontece também com pessoas que são chamadas por Deus. Porque a pessoa começa a olhar, né, como Gideão, ele olha para a família. E ele fala assim: a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Ou seja, o Senhor está dizendo que está comigo, que vai me tornar um grande líder desse povo, vai me usar para fazer algo extraordinário na nação. Mas, Senhor, como isto vai acontecer se a minha família é a mais pobre de Manassés? E ele continua e fala assim: eu sou a pessoa menos importante da minha família. Deixa eu te falar uma coisa: Deus gosta de trabalhar com gente humilde. Sabia disso, irmãos? Com pessoas que reconhecem que a sua potencialidade, que a sua capacidade não vem de si mesmo, mas vem de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Tiago vai dizer que Deus, ele exerce a sua bondade em favor das pessoas humildes. No Salmo 113, versículos 5 a 8, o salmista diz que Deus está observando as pessoas na terra. Você está sentado aqui agora nesta reunião, ou você está assistindo esta reunião em algum ponto desse Brasil, e o Senhor está dizendo que Ele está te observando. Mas não somente observando, Deus deseja mudar o destino de pessoas. Então o salmista fala assim: não existe ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem um trono, está sentado no seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Deus está olhando, e Ele está procurando pessoas em meio às aflições, em meio às lutas, os desafios da vida. Deus está procurando pessoas que Ele possa usar. Aí o salmista diz assim: Ele livra da humilhação os pobres, e Ele tira da miséria os necessitados. Ele faz com que estas pessoas, quem? Aquele que estava sendo humilhado por ser pobre, aquele que estava vivendo miseravelmente por ser necessitado, o salmista diz: Deus faz com que estas pessoas sejam companheiros de governantes, dos governadores de seu povo. Quando Ana, ela ora ao Senhor, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 a 8, Ana, ela também faz uma declaração muito parecida com esta do salmista, aonde ela deixa claro que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas para que essas coisas extraordinárias aconteçam, nós precisamos ter a humildade de reconhecer quem nós somos e ao mesmo tempo reconhecer quem é Deus em nossa vida. Olha o que ela diz: Deus, o Senhor, Ele tira a vida e Ele dá a vida. Deus manda a pessoa para o mundo dos mortos e tira a gente lá do mundo dos mortos. Ele faz com que alguns fiquem pobres e faz com que outros fiquem ricos. Ele rebaixa alguns e eleva outros.
Deus levanta os pobres do pó, tira da miséria os necessitados, e Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Quando o apóstolo Paulo, falando acerca do seu ministério lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, é interessante que Paulo também ele tem esse mesmo pensamento em relação ao que Deus pode fazer em sua vida. E Paulo reconhece que o seu ministério, o seu chamado apostólico, não estava alicerçado na sua capacidade intelectual. Paulo era uma pessoa extremamente culta, conhecedor da lei. Paulo era uma pessoa que poderia se gabar de seu conhecimento, poderia se gabar da sua influência social. Mas quando Paulo olha para o chamado de Deus, ele reconhece que tudo aquilo só foi possível porque Deus o chamou. Ele fala assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo. Ou seja, Paulo deixa de lado o conhecimento, Paulo deixa de lado a influência, e Paulo deixa de lado a sua tradição, sua religiosidade, e ele reconhece que tudo aquilo só foi possível por causa da bondade de Deus. Deus ama pessoas humildes, e Paulo fala assim: irmãos, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. Lembre-se disso, quem você é, o que você tem, o que você faz, é por causa da bondade de Deus sobre a sua vida. Então, quando Gideão, ele ouve o chamado de Deus, ele não se esquiva, ele não diz assim: Senhor, eu não quero ir, eu não aceito, vai procurar outro, não. Mas ele humildemente se coloca diante de Deus e diz: tudo bem, Senhor, eu aceito, mas a minha família é mais pobre, e eu sou o menor da casa de meu pai. Ele reconhece que, naturalmente falando, ele era o menos capacitado para aquela grande realização. Mas o que Deus queria que Gideão compreendesse é que para Deus não importa quem você é. Se você estiver disposta ou disposto a ouvir a voz de Deus e aceitar o seu convite, o seu chamado, Deus fará de você um homem e uma mulher poderoso na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus diz para ele. Diante desta humildade declarada, o Senhor diz para Gideão assim: você pode fazer, porque eu vou te ajudar. Deus está dizendo aqui nesta noite para você, meu irmão e minha irmã, que você que se julga incapacitada de realizar algo grande, o Senhor está dizendo: você pode fazer, porque eu, o Senhor, te ajudarei. O Senhor te dará inteligência, o Senhor te dará capacidade, o Senhor abrirá os caminhos para você, para que você possa realizar aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Se esta palavra é para você, e dá um glória a Deus, louve o nome do Senhor. Estão ligados, né? Dessa vez ninguém bateu palma, glória a Deus. Gideão, segunda coisa que a gente aprende na lição de Gideão. Gideão se mostrou uma pessoa prudente e generosa. Duas qualidades que nós precisamos ter. O que é ser uma pessoa prudente? É você ser cauteloso. Uma pessoa prudente, ela é analítica. Ela não vai aceitando tudo de qualquer maneira. Ela procura analisar para ter certeza se aquilo é verdade. A pessoa prudente, ela é cuidadosa. Olha o que eu vou te dizer agora. Gideão não se deixou impressionar pelo fato de estar falando com o anjo do Senhor. Porque quando o anjo fala com ele, ele conversa com o anjo. Ele se mostra humilde, mas ele também se mostra prudente. Porque ele diz assim para o anjo: se tu estás contente comigo, então me dá uma prova de que é o Senhor que está falando comigo.
Porque tem pessoas, irmãos, que não podem ouvir uma palavra de inspiração. Alguém chegar e falar assim, porque Deus está falando que vai fazer e blá, 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 e tal, e só coisa boa, e a pessoa, glória a Deus. Não, Gideão é diferente. Ele é prudente, ele quer ter certeza que aquilo que ele está ouvindo é o Senhor que está falando. A pessoa que não é prudente, ela não analisa se realmente aquilo que ela ouve procede de Deus. Quantas pessoas, talvez você conheça alguém, que tenha se desviado do caminho do Senhor, porque tomou uma decisão errada baseada em falsas profecias. Porque a pessoa ouviu alguém, não importa se o irmão, a irmã ora, se ora no monte, se ora debaixo da cama, se ora 7 dias por semana. Porque o espírito da mentira pode usar até um profeta de Deus. Então, independente de quem fala, o crente precisa ser prudente. Quantas pessoas que se deixaram influenciar por uma falsa profecia não foram prudentes, não testaram se a profecia era de Deus e acabaram se dando mal. Olha o que Paulo diz aí em 1 Coríntios 14, 20. Ele fala assim, irmãos, não pensem como crianças. Porque criança é inocente. Tem criança que acredita em Papai Noel, gente. Você sabia disso? Eu, quando era pequeno, eu acreditava nessas coisas. Talvez alguns aqui também acreditavam, né? Aquela historinha da meia, sabe? No Natal. Criança é inocente. Paulo está falando, irmãos, não pensem como crianças, né? Vocês precisam ser como criança para aquilo que é mal. Ou seja, vocês precisam ser bom com as pessoas, agir com um coração puro de criança, mas sejam adultos no modo de pensar. Ou seja, Paulo está dizendo para os irmãos aqui o seguinte, irmãos, fica ligado. Lá em 1 João 4,1, o apóstolo do amor diz assim, meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponha à prova essas pessoas. O que ele está dizendo? Olha, vocês precisam provar para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus, porque há muitos falsos profetas espalhados por toda parte. Então Gideão, ele é uma pessoa prudente. Mas ele também é uma pessoa bondosa, generosa. Porque depois de ele pedir a confirmação se era realmente o Senhor que estava falando com ele, Gideão fez uma outra coisa muito importante. Ele preparou uma oferta para entregar ao Senhor. É interessante que o anjo nem tinha respondido para ele, o anjo nem tinha dado prova ainda de que realmente era Deus falando com ele. Mas ao mesmo tempo que ele pede a prova, ele se mostra generoso pela palavra que recebeu. O que isto quer dizer, irmãos? Às vezes você pode ouvir uma palavra que pode ser uma palavra muito boa para você. E você vai colocar a prova para saber se realmente aquilo é Deus que está falando. Ou se às vezes é alguma pessoa movida, né, por um sentimento, por uma emoção que disse alguma coisa boa para você. Então você vai ser prudente. Mas independente disso, Gideão reconhece que mesmo que não fosse uma palavra do Senhor, mas era uma coisa boa. Então ele prepara uma oferta para o Senhor. E o interessante é que Gideão, na hora que ele está entregando a oferta, olha que coisa linda, irmãos, a confirmação veio no momento que Gideão estava ofertando. Foi no momento que ele está ali adorando ao Senhor, que ele está ali, sabe, entregando aquilo que ele preparou para o Senhor. A Bíblia diz assim que Gideão entrou, cozinhou um cabrito, não foi coisa pequena, um cabrito, hein? Fez pão com fermento de mais ou menos 10 quilos de pão. Esse anjo comia bem, viu? 10 quilos de pão, um cabrito, preparou tudo, pôs no cesto, mais um caldo e levou para o anjo do Senhor. E aí diz assim, que quando o anjo recebeu tudo aquilo que Gideão estava ofertando ao Senhor, ele falou assim, pega a carne, pega o pão, põe aqui em cima da rocha, e derrama todo o caldo em cima. Irmãos, eu não sei, eu fico imaginando, tá? Porque eu tenho que pensar com a minha mente de hoje. Gideão teve o maior cuidado de preparar um cabrito, preparar os pães, o caldo,
Aí quando chega lá, o anjo fala assim, põe tudo em cima da pedra aí. Derrama tudo aí. Gideão obedece o que o anjo pediu. E diz que quando ele colocou tudo lá, o anjo pegou o seu cajado, a vara que estava em sua mão, e tocou sobre a oferta de Gideão. E naquele momento saiu fogo da pedra, queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Deixa eu te falar uma coisa, se você está esperando uma confirmação de Deus, aprenda a ofertar ao Senhor através da tua vida, porque enquanto você oferta, Deus fala com você, Deus se revela para você. Diz assim que então Gideão compreendeu que era o anjo do Senhor que ele tinha visto. Queridos, tem gente que quer negociar com Deus. Tem gente que é assim, Senhor, se o Senhor realmente é Deus, o Senhor vai fazer tal coisa. Antes de ofertar, ele quer primeiro receber. Mas Gideão, ao mesmo tempo que ele coloca o anjo à prova, ele já oferta em seguida, ou seja, ele não fica esperando, como algumas pessoas, se Deus fizer, aí eu faço a minha parte. Não, ele faz a sua parte. Tem um hino na harpa cristã, vocês conhecem esse hino, o hino 577, que fala assim, em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que está a pedir quando tudo deixares no altar. Gideão, sendo da família mais pobre, sendo o menor da casa de seu pai, diante ali do anjo do Senhor, ele não hesita, ele vai lá e oferta, ele sacrifica ao Senhor, ele coloca tudo no altar. E esse hino diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, então você há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deus fala conosco, irmãos, quando nós estamos dispostos a ofertar generosamente para o Senhor a nossa própria vida. Gideão era uma pessoa espiritual, era um adorador de verdade. No versículo 24 diz assim, que depois desse episódio, Gideão construiu ali um altar para Deus e chamou aquele lugar de O Senhor é Paz. Gideão estava no meio da guerra, no meio do conflito, no meio da opressão, perseguido pelos inimigos, mas diante do Senhor, ele levanta um altar e ele diz, o meu Deus é a paz. Oh, que paz gloriosa, esta paz que o Senhor derrama no coração do seu povo, mesmo quando estamos em meio às aflições. Gideão estabelece ali um lugar de adoração. E é interessante que Gideão, nesse encontro que ele tem com o anjo do Senhor, não tinha nada preparado, assim, sabe dizer que Gideão estava com umas vestes adequadas para ir ter um encontro com o Senhor, ou que Gideão tivesse preparado o ambiente. Não, Gideão ele está ali conversando com o Senhor, ele oferta ao Senhor, e ele adora o Senhor ali, e o Senhor recebe o louvor dele, a adoração dele. Aí me veio uma pergunta, qual é o teu lugar de adoração, irmão? Qual é o lugar aonde você adora a Deus? Lembre-se disso, que Deus está presente em todos os lugares. Então Gideão, ele estava onde? Gideão não estava num lugar seguro. A Bíblia diz que ele estava ali para não ser visto pelos inimigos. Então eu suponho que Gideão estava no lugar da prova. Qual é o lugar da tua adoração? Gideão estava no lugar da prova. Estava cercado, acuado pelos inimigos, e ele estava trabalhando para o alimento da sua família. Tem gente que pensa que Deus só recebe o louvor dele se ele estiver aqui dentro da igreja. Então, se ele ficar 15 dias sem vir no culto, ele fica 15 dias sem adorar ao Senhor. Tem gente que pensa o seguinte, Deus só recebe a sua oração se ele subir 2 horas da madrugada no monte para orar. Então ele não ora em casa, ele não ora no trabalho, ele não ora em nenhum outro lugar. Tem que ser lá, no dia que ele puder. Gideão estava no lugar da prova. Você está passando por provas?
você está cercado pelos inimigos, este é o melhor lugar para você adorar a Deus, é em meio às provas. A Bíblia diz assim que Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas escondido. Ele não estava no lugar considerado adequado, mas foi ali que ele edificou o seu altar para o Senhor. Aprenda a edificar um altar a Deus, o Senhor, e prestar o seu culto em qualquer lugar aonde você estiver. Eu vou te fazer uma pergunta. Aonde Pedro estava quando Jesus o chamou para apacentar as ovelhas? Não vai me dizer que Pedro estava reunido lá orando com os irmãos, porque não é verdade. Você quer saber onde que Pedro estava? Pescando. Pesca mal sucedida, por sinal. Passar a noite inteira tentando pescar, num calor danado. Estava tanto calor que Pedro, mais ousado, os irmãos, ele tirou toda a roupa, estava nu. Ele está nu lá, pescando, tal, de boa. E de repente, ele fala assim, olha, para os amigos que foram pescar com ele, né? Vamos pescar. Passaram a noite inteira, não pescaram nada. No outro dia de manhã, eles estão voltando com o barco. Eu estou imaginando a cena aqui, irmãos, porque você já imaginou você ter um encontro com Deus assim? Você está na praia, Você está lá na praia, tomando seu banho de sol lá, todo bronzeado lá, né? Glória a Deus, aleluia, né? E de repente, Deus usa alguém para falar com você, porque Deus fala com você em qualquer lugar. E aí o Pedrão está lá puxando o barco. Aí diz assim que apareceu um homem perto do barco e falou assim para eles, vocês acharam peixe? E eles disseram, não, hoje a pesca foi mal, não pegamos nada. Aí ele pega e fala assim, volta e joga de novo a rede. E quando acontece isso, eles pescam, trazem muitos peixes. Mas alguém percebeu, né, que diz que foi João. João percebeu que era Jesus que estava ali. E aí ele dá um toque para o Pedro e fala, Pedro, sabe quem é aquele? Jesus. A Bíblia diz que o Pedrão pulou dentro da água para se esconder de Jesus. E Jesus chama ele e o convida para apacentar ovelhas. Não importa aonde você estiver, se o teu coração, o teu altar de adoração estiver preparado para o Senhor, Deus vai falar com você, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja onde você estiver. Quando Jesus, Ronaldo disse isso aqui logo no início do culto, lá em João 4, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana, ela faz uma pergunta intrigante para Jesus, ela fala assim, Senhor, aonde é que a gente deve adorar? Porque o meu povo fala que é aqui no monte, os judeus dizem que é lá do outro lado, lá no templo, e aí, onde que a gente adora? Jesus falou assim para ela, vai chegar tempo e já chegou, glória a Deus, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Adore a Deus aonde você estiver, em qualquer situação, seja pescando, seja com seu barquinho balançando para lá e para cá, seja cercado pelas adversidades, adore sempre ao Senhor. Gideão também era uma pessoa obediente a Deus. Porque não adianta demonstrarmos humildade, não adianta demonstrarmos ter um espírito de adoração, não adianta sermos bons ofertantes, se nós não estivermos dispostos a obedecer à voz de Deus. Então o medo não impede Gideão de obedecer a Deus, porque lá em Juízes 6, 25 a 27, diz assim, que naquela noite o anjo do Senhor falou com Gideão e lhe deu uma ordem. E no versículo 27 diz assim, que Gideão levou 10 dos seus empregados, fez o que o Senhor tinha dito, pois como estava com medo. Você já teve medo em algum momento da sua vida? Diante de algo que você tinha que fazer para o Senhor? Quem aqui já sentiu medo ao evangelizar na rua?
Você sai para evangelizar e de repente você se depara com alguém que te confronta. Aí você diz, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Gideão estava com medo. Existem situações, queridos, onde a gente fica com medo, mas você não pode deixar o medo te paralisar. Você precisa obedecer à voz de Deus. O rei Saul, ele foi rejeitado por Deus, embora tenha sacrificado ao Senhor. Olha só, Saul, ele fez um dos maiores sacrifícios da história de Israel. Mas mesmo assim ele foi rejeitado pelo Senhor, porque ele não obedeceu a Deus, preferiu ouvir a voz do povo. Então Samuel disse para ele lá em 1 Samuel 15, 22 a 23, Saul, me diz uma coisa, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifício? Ofertas sem obediência não serve. Adoração sem obediência não serve. Mostrar-se humilde sem obediência não serve. Ele diz assim, o Senhor te rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Gideão estava com medo. Mas mesmo com medo, ele decidiu obedecer à voz do Senhor e foi lá e derrubou o altar de Baal e edificou um altar ao Senhor. Queridos, ainda que o medo seja grande na tua vida, lembre-se disso, é melhor obedecer ao Senhor. Outra qualidade que eu vejo em Gideão que nós precisamos ter, é que Gideão, quando ele vai à guerra, ele vai cheio do Espírito Santo. Aliás, cheio do Espírito do Senhor. Alguém vai dizer assim que o Espírito Santo não existia no Antigo Testamento. Essa é uma questão teológica, vamos deixar de lado. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor dominou Gideão. Então, quando Gideão vai para a guerra, ele não vai sozinho, porque o crente, irmãos, trazendo para a nossa realidade, o crente que está em comunhão com Deus, ele não luta as suas batalhas sozinho. Você não está só. O Espírito do Senhor está contigo. É o Espírito que nos instrui. É o Espírito que nos inspira. É o Espírito que nos orienta, que nos ensina a verdade de Deus. Olha o que Jesus diz em João 16, 12 a 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Não vá para a guerra sozinho. Convide o Espírito do Senhor para ir contigo, porque ele te dará as estratégias certas para você vencer as adversidades que se colocarem no teu caminho. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, o Espírito do Senhor o capacita para fazer a vontade de Deus. Lá em Atos 1:8, Jesus falou assim, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, vai vir aí um tempo de perseguição, vai vir um tempo aí de dificuldades, mas o meu Espírito vai empoderar vocês, para que vocês tenham coragem e sejam as minhas testemunhas. Quando nós fazemos, queridos, qualquer coisa inspirado pelo Espírito de Deus, nós somos capazes de realizar grandes coisas e até mesmo de encorajar os outros. O Espírito nos ensina a orar. Quando nós vamos orar e nos faltam palavras, o Espírito Santo está ali para orar com você. Quando você vai adorar ao Senhor e te faltam palavras, o Espírito Santo, ele move o teu coração, ele traz à tua lembrança palavras de adoração para que você adore ao Senhor. O Espírito te inspira para louvar ao Senhor, para pregar e para viver a vida cristã. O Espírito Santo é importante, não pode faltar na vida da igreja. Você tem o Espírito Santo aí? Ele está em você? Você crê? Então vejam só, depois de tudo isso, Gideão teve dúvidas.
Tá aí uma outra coisa que também pode acontecer com qualquer pessoa que anda com Deus. Além do medo, Gideão venceu o medo. Mas lá em Juízes 6, 36 a 40, Gideão fica em dúvidas novamente. Estava dando tudo certinho. Irmãos, mesmo quando tudo dá certo, às vezes vem a dúvida. Vem ou não vem? Você está convicto de que você está fazendo tudo certo, mas aí de repente surge uma dúvida. Mas quando veio a dúvida, sabe o que Gideão fez? Ele não teve receio de falar com o Senhor e pedir novamente provas para Deus. Se houver alguma dúvida no teu coração acerca de qualquer decisão na tua vida, ainda que você já tenha falado com o Senhor algumas vezes, não tenha receio de pedir novamente provas para Deus. Gideão falou assim para o Senhor: Senhor, o Senhor falou que quer me usar para libertar este povo. Eu entendi essa parte. Eu entendi que o Senhor me chamou para libertar esse povo. Mas ele diz assim: mas pois bem, Senhor, eu só vou fazer uma provinha para mim não ficar na dúvida que é o Senhor mesmo que me falou. Eu vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo, e se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então aí eu vou ter certeza que o Senhor falou comigo. O que aconteceu no dia seguinte? A lã estava seca, mas em volta estava molhada, é isso? Não, a lã estava molhada e em volta estava seco. Aí Gideão falou assim para Deus: Senhor, só mais uma vez. Eu não sei se você já fez isso com Deus, mas eu acredito que muitos de nós aqui já tivemos essas experiências com Deus, sabe? 1, 2, 3, 4, Senhor, mais uma vez. Ele fala assim: não fica zangado comigo, não. Você já falou isso para Deus alguma vez? Sabe? Você está na dúvida, Senhor, não fica zangado, não. Mas, só mais uma coisa. Ele fala assim: deixa, por favor, eu fazer só mais uma provinha com o Senhor. E qual que é a prova que ele fala? Desta vez, eu queria que a lã ficasse seca e que em volta dela ficasse tudo molhado. Se o Senhor fizer isso, aí eu vou ter certeza que o Senhor falou comigo. E a Bíblia diz que Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão ficou coberto de orvalho. Queridos, qualquer um de nós em algum momento da vida pode ter dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida na tua vida, lembre-se que você não é exclusividade. Qualquer pessoa, mesmo andando com Deus, caminhando com Deus, mesmo tendo o Espírito de Deus, sendo cheio do Espírito de Deus, em algum momento pode ter dúvida. Mas se isto acontecer, a solução é simples: fale com Deus. Não tenha receio de dizer para o Senhor: Senhor, eu estou em dúvidas. Peça ao Senhor provas. Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele fala assim: orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Você não disse que tem o Espírito de Deus aí com você? Então ora guiado pelo Espírito de Deus: Senhor, me mostra, me dá mais uma prova. E se você não estiver satisfeita com mais uma, pede 2. Pede 3. É melhor insistir com Deus e falar: Senhor, não fique zangado, só mais uma, do que você fazer alguma coisa errada e depois se arrepender. Outra coisa importante que eu vejo na história de Gideão é que Gideão também ele tinha estratégia. É outra coisa importante que a gente precisa ter. Mesmo depois que você tenha a certeza que Deus falou com você para fazer determinada coisa, crie uma estratégia, faça um plano. Porque a Bíblia diz assim que Gideão, ele separou de 32.000 homens guiados pelo Senhor, ele separou 300. E dos 300 homens que ficou com ele, ele dividiu em 3 grupos. Ou seja, ele fez tudo certinho, porque a estratégia, irmãos, é algo que não pode faltar mesmo na vida daquele que tem promessa de Deus. Vamos pegar um exemplo na Bíblia: Davi. O Senhor já não tinha ungido Davi para ser rei no lugar de Saul? Já tinha. O profeta foi lá na casa dele
e falou para ele: olha, o Senhor mandou aqui, você vai ser rei. Aí Davi vai para o campo de batalha. Ele já tem a unção, ele tem a certeza do chamado, e ele vai lutar contra Golias. E o que era comum naquela época, o que Saul faz? Davi, eu tenho um plano para você vencer Golias. Irmão, cuidado com a ideia dos outros, viu? Não vá pelas ideias dos outros. Não vá pelos conselhos dos outros. Busque a Deus em oração. Meu irmão, minha irmã, gasta um dia, 2 dias, gasta 30 dias orando, mas peça para Deus. Não fica perguntando para os outros o que você tem que fazer, não. Cuidado, porque o espírito de mentira pode entrar na boca do outro e te levar para o buraco. Então Saul quer ajudar, mas na verdade Saul não queria ajudar, ele ia atrapalhar. Porque ele pega a sua armadura e dá para Davi usar. Qualquer pessoa ficaria honrado de poder usar a armadura do rei, mas com Davi é diferente. Por quê? Porque Davi tinha uma estratégia. E ele diz assim para o rei: não consigo andar com isso. A tua ideia é boa para você, não é para mim. O teu plano é bom para você, não para mim. E aí Davi entrega tudo, ele tirou tudo e falou: fica com teus planos, rei. E ele vai lá, pega o seu bastão, né? Outra versão vai dizer lá o seu estilingue, 5 pedrinhas e vai para a guerra. Você não precisa ter um plano mirabolante. Você não precisa ter um plano estar vestido com as armaduras do rei. Você só precisa ter estratégias. E se você precisa de estratégias, peça para Deus. Está difícil lá no teu trabalho? O que você tem que fazer? Peça estratégias, Deus vai te dar estratégias. Está difícil lá na vizinhança? Peça estratégia para Deus. Está difícil aqui dentro da igreja? Peça estratégia para Deus. Pessoas imprudentes costumam agir sem estratégias. A pessoa que é imprudente, às vezes até ora bastante. Tá? Eu conheci muita gente que orava e orava e orava, mas eram imprudentes. E viviam enrolados, oravam e se enrolavam. Aí você vai dizer assim: mas pastor, fulano ora tanto, fala em línguas estranhas, tem dom de revelação, tem dom de profecia, e é uma pessoa espiritual, mas vive enrolado, porque não tem estratégia, é imprudente. Mateus 10,16, Jesus falou assim: eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobo. Você já imaginou uma ovelha no meio de lobo? O que você acha que vai acontecer? Uma ovelha entrando no meio de lobo. Jesus falou: eu estou mandando vocês como ovelhas, não é como lobos no meio de ovelhas, não. Porque às vezes tem gente que quer ser lobo no meio das ovelhas, né? Jesus falou assim: não, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. E ele fala: mas sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Não é porque você é ovelha que você é bobo. Não é porque você é ovelha que você vai acreditar em qualquer coisa. Não é porque você é ovelha que você vai se deixar levar por qualquer conversa. Você é ovelha, mas não é uma ovelha qualquer. Você é ovelha do Senhor, do sumo pastor Jesus Cristo. Ele é quem dá o comando e a ordem para as suas ovelhas. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, quando me ouvem, conhecem a minha voz. Então você é ovelha, mas você não é bobo. Seja esperto como as cobras e sem maldade como as pombas. Eu estou terminando esta palavra e eu lanço para você uma pergunta nesta noite: quais são as tuas estratégias para vencer as adversidades? Quem são os teus adversários? E qual é o tamanho dos teus adversários? Os inimigos que Gideão teve que enfrentar eram milhares. Gideão, ele ficou um pouco com medo de descer até o vale onde estavam os inimigos. E o Senhor disse para ele assim: vem comigo que eu vou te mostrar quem você é. E quando Gideão desce durante a noite, e ele distante, junto com alguns de seus homens, ele começa a observar o arraial dos inimigos tomado por milhares e milhares de soldados. Gideão só tinha 300 homens.
Mas ele ouve alguém dizendo para o outro: eu tive um sonho esta noite. E quando aquele homem conta o sonho para o amigo, e Gideão está de longe só prestando atenção, aquele homem diz assim: o teu sonho significa que o Deus dos israelitas está com eles e que eles vão nos destruir. E naquele momento Gideão entende que não é o tamanho da adversidade, mas é a fé que faz a diferença. Você pode estar enfrentando um gigante enorme, mas se você tiver confiança no Senhor e tiver uma estratégia dada por Deus, você vai vencer. Porque com 300 homens, com tocha na mão e buzina na outra, eles derrotaram o exército dos inimigos. A Bíblia diz que 120.000 homens foram vencidos por 300 homens, porque Gideão tinha uma estratégia. Então qual é a tua estratégia para vencer as adversidades? Antes de qualquer estratégia, lembre-se disso: humildade, prudência, adoração, obediência, inspiração, coragem nas adversidades. Tudo isso Gideão tinha, e o Senhor quer que você também tenha. Se coloque em pé em nome de Jesus. Provérbios 16:13. Na nova versão internacional, diz assim a palavra: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo. Consagre ao Senhor. Leve ao altar da adoração, e os seus planos serão bem-sucedidos.